gente vê muitas notícias sobre guerra, sobre conflito entre nações, então um caos instalado, e às vezes a gente fica preocupado o porquê disso tudo, o que quer dizer tudo isso. Jesus, quando se encontra ali com os discípulos ali no Monte das Oliveiras, Jesus começa a esclarecer sobre os sinais dos fins dos tempos. Haverá sinais que mostram claramente que aponta para o fim dos tempos. Há mais de 2000 anos a Bíblia já retrata o que a gente está vivendo hoje. Em Mateus 24, no versículo 3, os discípulos perguntaram: mas mestre, quais são esses sinais? Diga para que a gente possa saber quando é a sua vinda. Os discípulos tinham esse interesse. Então Jesus falou assim: o primeiro sinal, cuidado para que ninguém os engane. Cuidado, fiquem alerta, porque vai surgir muito falso profeta dizendo: eu sou de Cristo, eu sou cristão, eu sou mestre, eu sou profeta, quando não é. Sabe por quê? Justamente é para enganar muitos, para levar muitos ao inferno. Sabe por quê? Porque vai surgir um evangelho enganoso. A Bíblia fala: não se deixe enganar, porque quem não conhece a palavra, quem não tem entendimento do evangelho, vai ser enganado pela falácia do falso evangelho, que está mais para agradar pessoas do que para obedecer a Cristo, para obedecer a Deus. O segundo sinal que Jesus falou foi: haverá guerras e rumores de guerras, nação se levantará contra nação. Mas Jesus fala: não tenha medo, porque ainda não é o fim. São os sinais. A gente está vivendo ali o início das dores. É tudo ali, contribuindo para a volta de Jesus. Então haverá essa situação, haverá guerras, haverá esse caos instalado, tudo para a palavra se cumprir e para a volta de Jesus. Quando Jesus fala que ainda não é o fim, é porque muita coisa ainda precisa acontecer. Terceiro, Jesus fala: haverá fome e terremoto. Tudo isso por conta da consequência humana, tudo isso por conta da maldade humana. Muitas vezes as pessoas ficam sem entender: porque Deus existe, porque tanta coisa ruim está acontecendo, porque tá havendo tanta guerra, porque está havendo tanta fome. Isso não tem a ver com Deus, tem a ver com a consequência humana, com a maldade humana. Quando o pecado instala, gera maldade. Então, às vezes, o que a Bíblia fala é para a gente se afastar da maldade, mas não, o homem, ele se aproxima da maldade, ele é voltado para o pecado, o homem não vive o arrependimento. Então, quando a maldade se instala, há consequência. Já no livro de 2 Timóteo 3:1-5, a Bíblia fala que nos últimos tempos, no fim dos tempos, segunda vinda de Jesus, a Bíblia diz assim: nos últimos dias sobrevirão dias terríveis, são tempos terríveis. Os homens, eles serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfêmios, desobedientes dos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigo do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos próprios prazeres, e são inimigos de Deus. É mais amor pelos próprios prazeres, pelas próprias condutas, do que tem amor por Deus. Isso a gente se torna inimigo de Deus, tendo aparência até de piedade, mas negando o seu poder. O que a Bíblia fala: afasta-se desses também. Então, como essas condutas, o que gera é um cenário de caos, que é o cenário que estamos vivendo atualmente, um cenário de guerra, um cenário de conflito, um cenário de um evangelho distorcido. Sabe por quê? Por causa dessas condutas, desses caráteres que não tem nada a ver com Cristo. Então, que a gente possa ter sabedoria, porque a gente já vive o início do fim dos tempos, a gente vive o início das dores. Que Deus abençoe sua vida, e que para a gente passar por esse tempo, a Bíblia fala: não tenha medo, porque ainda não é o fim. Que a gente possa buscar sabedoria em Cristo Jesus. Amém?